Mandei uma mensagem para o meu marido. Acabou. Quero o divórcio. Meu advogado entrará em contato na próxima semana. Fiz isso achando que meu amante se casaria comigo, mas quase imediatamente recebi a resposta dele com o pedido de divórcio já protocolado, provas da minha traição e, por ter feito isso primeiro, travou nosso acordo pré-nupcial. 2 dias depois, meu amante me bloqueou. O advogado do meu marido me expôs. E agora até a minha própria família diz que eu não mereço nada. Enviei ao meu marido uma mensagem dizendo que o estava deixando pelo meu chefe, enquanto eu ainda estava deitada na cama do meu chefe. 30 segundos depois, meu mundo inteiro desabou. Estávamos casados há 8 anos, juntos há 12. O tipo de casal que todos diziam que duraria para sempre. Mas em algum ponto eu me entediei. Comecei a trabalhar até mais tarde. Passei a usar roupas melhores para ir ao escritório. Comecei a trocar mensagens com meu chefe sobre coisas que não tinham nada a ver com relatórios trimestrais. Você merece alguém que te valorize de verdade, ele dizia durante nossos almoços. Alguém que enxergue o quanto você é brilhante. Meu marido trabalhava na construção civil. Chegava em casa sujo. Dormia assistindo TV. Nunca notava meu novo perfume ou a lingerie que eu comprava, mas nunca usei para ele. Já o meu chefe notava tudo. Elogiava minhas apresentações, minhas ideias, o jeito como eu ria das piadas dele. O caso começou há 3 meses. Quartos de hotel durante jantares falsos com clientes. O apartamento dele quando a esposa viajava a trabalho. Ele me prometeu tudo. Disse que estava se divorciando. Disse que comandaríamos a empresa juntos. Disse que a esposa não significava nada. Na semana passada, ele me levou para a cabana dele no interior. Vinho à beira da lareira. Planos para o nosso futuro. Mostrou-me os papéis do divórcio que supostamente havia protocolado. Assim que isso for concluído, poderemos parar de nos esconder, disse ele. Vou anunciar na festa da empresa. Todos vão saber que você é minha. E eu acreditei. Deus, como fui idiota. Naquela noite na cabana, me senti corajosa. Invencível. Peguei o celular e digitei a mensagem para o meu marido. Acabou. Estou com alguém que realmente me valoriza. Quero o divórcio. Meu advogado entrará em contato na próxima semana. A resposta veio imediatamente, já foi protocolado. Confira seu e-mail. Minhas mãos tremiam quando abri. Pedido de divórcio registrado 2 semanas antes. Motivo: adultério. Fotos anexadas. Eu e meu chefe entrando em hotéis. Saindo do apartamento dele. A reserva da cabana no nome dele com meu carro estacionado na entrada. Então vi a cláusula do pré-nupcial que eu tinha esquecido. Aquela que a mãe dele insistiu em incluir. Infidelidade significava que eu não teria nada. Nem a casa, nem os investimentos, nem mesmo o carro que estava no nome dele. Liguei para ele. Não atendeu. Liguei de novo. Nada. Meu chefe estava no banho. Eu fiquei ali, olhando para o celular, tentando entender como meu marido tinha descoberto. Então chegou outro e-mail, do advogado dele. Gravações de segurança do nosso escritório em casa. Eu em chamadas de vídeo com meu chefe. Eu apagando mensagens. Eu mentindo sobre jantares com clientes. Seu cliente tem conhecimento do caso há 2 meses. Ele contratou nosso escritório para garantir a proteção de seus bens. Por favor, peça ao seu advogado que entre em contato conosco para prosseguir. Quando meu chefe saiu do banheiro, eu mostrei tudo. O rosto dele empalideceu. Precisamos ter cuidado com isso, ele disse. Mas já estava se afastando, inventando desculpas. E o seu divórcio? Perguntei. Ele não conseguiu me encarar. Preciso pensar na empresa, na minha reputação. Talvez seja melhor esfriarmos as coisas até que tudo se resolva. Voltei para casa naquela noite e encontrei tudo vazio. Meu marido tinha se mudado, levado as coisas dele, deixado as minhas. O pré-nupcial estava no balcão da cozinha, com post-its marcando onde eu havia assinado, abrindo mão dos meus direitos. Meu chefe não mandou mensagem naquela noite nem no dia seguinte. Na segunda-feira, quando cheguei ao trabalho, o RH estava me esperando. Tinham recebido uma denúncia anônima sobre conduta imprópria entre supervisor e subordinada. Meu chefe me jogou debaixo do ônibus. Disse que eu o persegui, que ele tentou manter os limites, que era comprometido com o casamento. Fui suspensa, aguardando investigação. 2 dias depois, ele bloqueou meu número. A esposa dele me ligou. Descobri que os papéis do divórcio eram falsos. Ela nunca tinha ouvido falar de mim, até meu marido enviar a ela as provas do último caso do marido. Eu nem fui a primeira. A história se espalhou rápido no nosso círculo social. Meu marido, o operário quieto que todos subestimavam, tinha jogado isso perfeitamente, paciente, estratégico. Documentou tudo enquanto eu pensava que estava sendo esperta. Minha família descobriu quando minha mãe recebeu um pacote. Fotos, mensagens, tudo. Ela me ligou chorando, perguntando como eu pude fazer aquilo. Como pude jogar fora um homem bom por quê? Um escritório de canto, um cartão corporativo? Ele te amava, ela disse. E você o destruiu por alguém que nem ao menos admite que você existe. Minha irmã não fala mais comigo. Diz que eu tive o que merecia. Meus amigos se dividiram. Alguns dizem que ele invadiu minha privacidade. Outros dizem que eu quebrei meus votos. O divórcio será oficial em 2 meses. Ficarei apenas com minhas roupas, meus objetos pessoais e a dívida do meu empréstimo estudantil. Nada mais. Meu chefe manteve a esposa, o emprego, a reputação. Disse que eu era instável, obcecada. A empresa acreditou nele. Meu marido começou a namorar alguém novo na semana passada. Uma professora da escola do sobrinho dele. Doce, bonita. Alguém que posta fotos dos passeios de trilha que eles fazem juntos e dos jantares que cozinham a 2. Alguém que comenta como tem sorte. Eu estou ficando na casa de uma colega de trabalho que teve pena de mim, enviando currículos, tentando recomeçar. Todo mundo faz a mesma pergunta quando ouve minha história. Como pude ser tão burra? Como pude jogar tudo fora por alguém que me descartou na primeira complicação?
Mas o pior de tudo, o que me mantém acordada à noite, foi a última mensagem do meu marido para mim. Enviada depois que eu já tinha sido intimada, depois de perder meu emprego, depois que minha família virou as costas para mim. Eu teria te perdoado, ele escreveu. Se você tivesse vindo para casa naquela noite, em vez de mandar aquela mensagem, eu teria tentado consertar nós dois. Então acho que minha pergunta é, eu sequer tenho o direito de me sentir traída quando fui eu quem traiu primeiro? Aparentemente meu marido não tinha terminado sua vingança. Longe disso. Descobri ontem que a denúncia anônima ao RH não era anônima. Meu marido pagou minha colega para fazer isso, a mesma na casa de quem eu estava dormindo no sofá. Ela vinha alimentando ele com informações o tempo todo. Cada crise minha, cada mensagem desesperada para o meu chefe, cada noite que eu chorava no vinho dela. Ela gravou tudo. Ela finalmente me contou por que se sentiu culpada. Sentada no sofá dela, comendo a comida chinesa que eu mesma comprei, ela disse, eu preciso te contar uma coisa. Descobri que meu marido a procurou 2 meses atrás, antes mesmo de eu mandar aquela mensagem. Ele já sabia do caso e ofereceu $5.000 para ela se tornar minha amiga e documentar tudo. Ela precisava do dinheiro para as contas médicas dos filhos. Aceitou sem pensar 2 vezes. Ele parecia tão calmo sobre isso, ela disse, como se estivesse planejando um negócio, não destruindo a esposa. Eu joguei meu frango com laranja na parede dela. Não foi meu momento mais orgulhoso, mas descobrir que a única pessoa que ainda falava comigo era uma espiã paga. Eu surtei. Saia, ela disse. Este ainda é meu apartamento. Agora estou no motel à beira da estrada. Daqueles que alugam por semana e tem cheiro de carpete velho. Usando o Wi-Fi para me candidatar a empregos que ninguém vai me dar, porque meu ex-chefe fez questão de avisar todo mundo do setor que eu sou problemática. Mas aqui está o que realmente está me deixando perturbada. Meu marido me ligou ontem à noite. Primeira vez desde que tudo aconteceu. Soube que você descobriu sobre a Sarah, ele disse. Sarah, minha colega, a espiã. Como você pôde? Eu perguntei. Como eu pude? Sério? Essa é a sua pergunta? Eu cometi um erro. Você destruiu a minha vida inteira. Ele riu. Na verdade, não. Você destruiu a sua vida. Eu só garanti que você não destruísse a minha também. O pré-nupcial teria te protegido de qualquer jeito. O pré-nupcial protegeu meu dinheiro, não minha reputação, não meu orgulho. Você estava mandando mensagens para ele da nossa cama. Nossa cama. Enquanto eu trabalhava feito um condenado para pagar a casa da qual você planejava sair, você decidiu me machucar o máximo possível. Eu decidi me proteger. Tudo que eu fiz foi legal. Cada mensagem que você enviou, cada mentira que contou, cada vez que chegou em casa fingindo me amar enquanto o perfume dele ainda estava na sua pele. Essa foi a crueldade. Eu comecei a chorar. Ele ficou em silêncio. Eu sei que te machuquei, eu disse por fim. Mas isso é demais. Eu perdi tudo. Você perdeu o que apostou, ele respondeu. Eu só garanti que a casa sempre ganhasse. Então ele me disse algo que fez meu sangue gelar. Confira seu e-mail. Nova mensagem dele. Assunto. Já que você queria transparência. Uma planilha. Cada dólar que ele gastou no divórcio, no detetive particular, nas taxas do advogado, no pagamento para Sarah. Mas no fim, destacado em amarelo, havia outra coisa. Um recibo de doação no valor de $50.000 para um abrigo de mulheres. Em meu nome. O que é isso? Eu perguntei. A esposa do seu chefe sugeriu, ele disse. Disse que se você queria ajudar mulheres, deveria colocar seu dinheiro onde sua boca está. A doação agora é de domínio público. Está no site deles, com a minha foto daquele baile de caridade a que fomos no ano passado. O mesmo no qual passei a noite inteira mandando mensagens para o meu chefe enquanto meu marido dava lances em itens para crianças com câncer. Isso é fraude. Você não pode doar meu dinheiro. Nosso dinheiro. Ainda estamos casados, lembra? E dificilmente é fraude quando vai para a caridade. Veja a página deles no Facebook. Eles estão muito gratos. Eu olhei. Lá estava eu, sorrindo no meu vestido vermelho. A legenda agradecendo meu apoio generoso em tempos difíceis. Os comentários cheios de gente elogiando meu caráter. A ironia me deixou enjoada. Por quê? Eu sussurrei. Porque quando você for se candidatar a empregos, quando te pesquisarem no Google, quero que vejam algo bom antes de encontrarem o resto. Eu não sou um monstro. Só terminei de ser sua vítima. Ele desligou. Eu fiquei naquele quarto de motel, encarando o celular, percebendo que ele tinha pensado em tudo. Cada movimento que eu poderia fazer, ele já tinha previsto. Minha advogada, que eu finalmente contratei com meu último cartão de crédito, me ligou esta manhã. Disse que o advogado do meu marido enviou mais provas. Imagens de câmeras de segurança do caixa eletrônico me mostrando retirando dinheiro em datas que coincidiam com as reservas de hotel. Registros do cartão de crédito mostrando compras em lojas de lingerie. Tudo obtido legalmente durante o processo de divórcio. Mas então ela disse algo que me fez correr para o banheiro do motel e vomitar. Também há uma questão de paternidade envolvendo os filhos do seu chefe. O quê? Por que isso importaria? O advogado do seu marido sugere que o caso possa estar acontecendo há mais tempo do que você declarou. A esposa do seu chefe está exigindo testes. Se for provado, isso afeta a linha do tempo e pode implicar em acusações criminais por falsificação de documentos. Isso é um absurdo. Eu nunca. Nós usamos proteção. Só estou dizendo o que estão alegando. Seu chefe afirma que você o perseguiu sem parar. Que você o ameaçou de expor o relacionamento se ele não deixasse a esposa. O advogado dele enviou declarações juramentadas de 3 funcionários confirmando que você falava sobre casamento e gravidez. Aquelas conversas. Meu Deus. Eu me lembro. Brincadeira sobre nomes de bebês tomando martinis, dizendo, não seria engraçado se eu engravidasse?
e agora ele teve que explicar isso ao conselho da empresa. Estupidez embriagada que num documento jurídico parece extorsão. Tentei ligar para meu chefe 50 vezes. A assistente dele, que antes marcava nossos quartos de hotel, agora diz que ele está indisponível por tempo indeterminado. Ontem dirigi até a casa dele. A esposa atendeu. O olhar dela não era de raiva, era de pena. Ele já fez isso antes, ela disse. Você é a quarta que aparece aqui chorando. A única diferença é que você é a primeira cujo marido reagiu. Então por que você fica? Perguntei. Porque eu também assinei um pré-nupcial. Porque tenho 3 filhos que precisam de estabilidade. Porque aprendi há anos que alguns homens veem casos extraconjugais como viagens de negócios. Necessários, temporários, sem significado. Ele disse que me amava. Ela chegou a sorrir. Ele disse isso também para a diretora de marketing, para a organizadora de conferências e para aquela estagiária mal saindo da adolescência que achava que era especial. Pelo menos seu marido teve coragem de ir embora. O meu só fica cada vez melhor em esconder. Dirigi de volta para o motel em estado de choque. Tudo que eu achava que sabia era mentira. Cada promessa que ele me fez era reciclada. Cada momento secreto que compartilhamos já tinha sido compartilhado antes com outra pessoa. Minha mãe finalmente ligou ontem. Primeira vez desde que recebeu o pacote. Eu podia ouvi-la chorando antes mesmo de falar. Seu pai teve um caso uma vez, ela disse. Antes de você nascer. Eu perdoei. Fiquei. Reconstruímos. Levou anos, mas conseguimos. Então, você entende? Não, eu entendo ele. Ele cometeu um erro e passou 30 anos tentando compensar. Você fez uma escolha. Cada mensagem, cada mentira, cada vez que olhava nos olhos do seu marido e escolhia outro homem. Isso não é um erro. É crueldade. Mãe, por favor, a aliança da sua avó. Aquela que você usou no seu casamento. Envie pelo correio. Você não merece mais usá-la. Ela desligou. Olhei para o anel ainda no meu dedo de alguma forma. A última peça de joia que me restava. Todo o resto era tecnicamente dele ou comprado com fundos do casamento, segundo meu advogado. O gerente do motel bateu na minha porta esta manhã. Disse que eu precisava pagar por mais uma semana ou sair ao meio-dia. Tenho $200 restantes no cartão de crédito. Sem emprego, sem referências, sem família falando comigo. Meu marido me mandou uma última mensagem 1 hora atrás. Uma foto. Ele e a nova namorada no mercado de produtores, o mesmo onde íamos todo sábado. Ele comprando flores, girassóis, meus favoritos. A legenda dizia apenas, seguindo em frente. Fico pensando naquela mensagem final que ele me enviou semanas atrás. Como ele teria me perdoado. Como a vida seria diferente se eu simplesmente tivesse voltado para casa naquela noite, em vez de acreditar nas mentiras do meu chefe. Mas acho que a pior parte é saber que ele nem está mais tentando me machucar. Ele só está vivendo. Feliz, livre. Enquanto eu estou num quarto de motel pesquisando no Google como reconstruir a vida depois de perder tudo, e encontrando meu próprio rosto no site de uma instituição de caridade, doando dinheiro que eu não tenho para mulheres que realmente merecem ajuda. Então acho que minha pergunta agora é: como você vive consigo mesma quando percebe que não era vítima da sua própria história? Quando a pessoa que você pintou como entediante e desatenta estava, na verdade, apenas cansada de trabalhar em 2 empregos para pagar a vida que você jogou fora. Quando você percebe que o vilão para o qual corria só estava te usando como usou todas as outras. Porque eu continuo procurando alguém para culpar além de mim mesma, e o espelho neste quarto de motel não me deixa mais mentir. A esposa do meu chefe apareceu no meu motel ontem com uma caixa de testes de gravidez. Faça todos agora, ela disse, parada na porta como se fosse dona do lugar. Você está louca. Eu te disse que usamos proteção. Como você disse ao seu marido que estava em jantares com clientes. Faça os testes ou eu faço uma denúncia por assédio. Você apareceu na minha casa sem ser convidada. Eu fiz os testes. Todos os 5. Negativos. Cada um deles. Ela me observava como uma carcereira. Braços cruzados. A bolsa de grife valendo mais que meu carro apoiada na cômoda manchada do motel. Feliz agora? Perguntei, mostrando os resultados. Não, mas pelo menos sei que você não está carregando o filho dele. Diferente da recepcionista de 2 anos atrás, aquela nos custou 60 mil em dinheiro para mantê-la em silêncio. Ela foi embora sem dizer mais nada. Fiquei sentada no chão do banheiro, cercada por testes de gravidez, finalmente entendendo por que meu chefe sempre tinha dinheiro vivo. Porque certos funcionários simplesmente pediam demissão de repente sem aviso, e porque a esposa dele me olhou com pena em vez de raiva. Mas as coisas pioraram. O advogado do meu marido enviou um novo documento esta manhã. Um perito contábil encontrou algo durante a fase de descobertas. 3 meses antes do nosso casamento, eu abri uma conta bancária separada. Nunca contei para o meu marido. Usei para pagar coisas que não queria que ele visse. Ingressos de shows com meu ex. Uma viagem de fim de semana que disse ser a trabalho. Nada muito grande, mas o suficiente para estabelecer um padrão de fraude financeira. De acordo com a petição, minha advogada chamou isso de desastre. Isso muda tudo. O acordo pré-nupcial tem uma cláusula de fraude. Se provarem que entrei no casamento com intenção de enganar, eu posso ter que pagar indenização a ele. Indenização pelo quê? Uma conta bancária com talvez $2.000? Por 8 anos de casamento sob falsos pretextos. O advogado dele é bom, muito bom. Descobri o quão bom quando entrei nas redes sociais mais tarde. A nova namorada do meu marido postou uma foto na festa da empresa dele. A mesma que eu costumava ir como acompanhante. Ela estava usando um vestido que reconheci. O azul que deixei no armário porque, segundo o pré-nupcial, era nosso não meu. Os comentários lotaram. Você está deslumbrante. Feliz por vocês. Já estava na hora de ele encontrar alguém que realmente o mereça. Minha própria prima comentou. Meu próprio sangue. Casal lindo. Que bom que ele finalmente está com alguém leal. Liguei para ela imediatamente. Como você pôde?
Como eu pude o quê? Apoiar alguém que sempre foi bom para nossa família? Lembra quando vovô estava doente? Seu marido levava a todas as sessões de quimioterapia enquanto você estava ocupada com o seu trabalho importante. Ele ficava horas naquela sala de espera. Onde você estava? Trabalhando. Alguém tinha que pagar o tratamento. Ele se ofereceu para pagar. Você disse não porque queria o crédito. Para você sempre foi sobre crédito, reconhecimento. Ela desligou. Joguei o celular na parede. A tela quebrou. Mais uma coisa que não posso pagar para consertar. Mas o verdadeiro golpe veio às 3 da manhã. Uma mensagem de um número desconhecido. Confira seu e-mail. Com a inicial do meu marido no fim. Minha mão tremia quando abri. Um arquivo de vídeo. Filmagem de segurança do escritório da construtora dele. Data de 3 semanas atrás. Eu entrando às 2 da manhã com a chave que ainda tinha. Vasculhando a mesa dele, tirando fotos de documentos, extratos bancários, lista de clientes, tudo que achei que poderia usar no divórcio. A marcação mostrava que fiquei lá por 47 minutos. Tempo suficiente para ser considerado invasão, já que eu não era funcionária e estávamos separados. Liguei para ele imediatamente. Na primeira chamada, ele atendeu. Apaga isso, eu imploro. Eu estava desesperada. Pensei que você estava escondendo bens. Sempre foi assim? A voz dele soava cansada. Nosso casamento inteiro foi só você pegando o que queria? Eu te amei. Você amava o que eu te proporcionava. Estabilidade, uma casa, uma rede de segurança enquanto você corria atrás de emoções. Mas amor? Amor não destrói a pessoa que ama, disse o homem que agora está me destruindo. Eu não estou te destruindo. Estou me recusando a ser destruído por você. Há uma diferença. O vídeo é vingança. O vídeo é prova. Meu advogado já tem. A polícia ainda não. Você está me ameaçando. Estou me protegendo. Fique longe da minha propriedade, do meu trabalho, da minha vida, e isso fica só com o advogado. Se chegar perto de mim de novo, eu presto queixa. A ligação caiu. Olhei para a tela quebrada do celular, vendo meu reflexo em pedaços. Que irônico. Uma hora depois, minha ex-melhor amiga me ligou. A mesma que me apresentou ao meu marido há 12 anos. Ela tinha ficado em silêncio durante tudo isso. Finalmente pronta para falar, pensei. Preciso que você saiba de uma coisa. Ela disse, sem sequer dar bom dia. Naquela noite em que você mandou a mensagem sobre o divórcio, ele estava na minha casa. Apareceu em lágrimas. Me mostrou a mensagem, perguntou o que tinha feito de errado. E eu disse a verdade. Que você vinha reclamando dele há meses. Que dizia que ele era entediante. Que se sentia como mãe dele, não esposa. Que achava que merecia mais. Eu confiei em você. E eu guardei seus segredos, até você destruí-lo. Você sabe o que ele disse naquela noite? Que devia ter falhado com você de alguma forma. Esse homem se culpou pelo seu caso. Disse que talvez, se tivesse sido mais divertido, mais bem-sucedido, mais o que quer que fosse, você não teria precisado de outro homem. Então você ficou do lado dele. Não existem lados quando uma pessoa trai. Só existe certo e errado. E você estava errada em tudo. Errada sobre ele ser entediante, errada sobre merecer mais, errada em pensar que podia encontrar alguém melhor. Eu cometi um erro. Não. Você fez escolhas. Todos os dias. Por meses. E a parte mais triste, ele sabia. Disse que percebia que algo estava errado, mas torcia para estar enganado. Torcia para que você voltasse para ele. Ele ia sugerir terapia de casal. Já tinha pesquisado terapeutas. No dia em que você mandou aquela mensagem, ele tinha marcado uma consulta para vocês dois. Eu não conseguia respirar. Ele nunca disse porque eu nunca dei a ele a chance. Ocupada demais na cama de outro homem para perceber que meu marido estava tentando salvar nosso casamento. Ela desligou. Fiquei sentada naquele quarto de motel, cercada pelos destroços das minhas escolhas, finalmente entendendo a profundidade do que eu tinha perdido. Não apenas um marido, uma casa ou segurança financeira. Eu perdi um homem que me amava o suficiente para se culpar pela minha traição, que marcou consultas para consertar o que eu já tinha decidido jogar fora. Minha advogada ligou esta tarde com mais más notícias. Minha antiga empresa me demitiu oficialmente, não suspendeu, demitiu com justa causa. O relatório final citava conduta inapropriada, uso indevido de recursos da empresa e criação de um ambiente de trabalho hostil, sem indenização, sem carta de recomendação, sem direito a seguro-desemprego. Então ela soltou a verdadeira bomba. O advogado do meu marido forneceu provas de que eu usei equipamentos e tempo da empresa para conduzir meu caso extraconjugal. Meu laptop corporativo tinha mensagens, entradas no calendário para reuniões falsas, relatórios de despesas de refeições que eram, na verdade, encontros. Como isso é legal? Propriedade da empresa. Eles podem auditar tudo nos dispositivos deles. Minha carta de demissão autoriza que eles compartilhem essas informações com partes relevantes, inclusive processos judiciais. Então eu não consigo nenhum emprego. Não na sua área. Não facilmente. Seu nome está tóxico agora. Tóxica. É isso que eu me tornei. Uma história de advertência sussurrada em eventos do setor. A mulher que perdeu tudo por um homem que nem sequer a reconheceu quando as coisas ficaram complicadas. Candidatei-me a um emprego no varejo hoje. Salário mínimo. A gerente, mal saída da faculdade, olhou meu currículo e saiu da sala. Literalmente saiu. Você ganhava 6 dígitos e quer trabalhar aqui. Qual é o truque? Eu disse que precisava de um novo começo. Ela me pesquisou no Google ali mesmo. O rosto dela mudou enquanto lia. Desculpe, não estamos contratando. Tem sido assim para todo emprego, toda entrevista. Meu nome é Veneno, e meu marido fez questão de que todos soubessem disso. A irmã dele me mandou mensagem hoje à noite. Nós éramos próximas. Compras, noites de vinho, segredos compartilhados. Vou me casar no mês que vem, ela escreveu. Você não está convidada. Não venha. A segurança terá sua foto. Respondi perguntando se podíamos conversar. Ela me enviou uma captura de tela.
Minhas mensagens para meu chefe. Aquelas em que eu chamava o irmão dela de patético e dizia que a família dele era lixo de cidade pequena, que eu precisava tolerar. Palavras que escrevi no calor do momento para impressionar um homem que me via como descartável. Essa é quem você realmente é, ela escreveu. Nós é que fomos estúpidos demais para ver. Meu quarto de motel parece menor a cada dia. As paredes são finas. Consigo ouvir o casal do quarto ao lado brigando por dinheiro. A ironia não me escapa. Eu tinha dinheiro, tinha amor, tinha uma vida com que a maioria sonha. Joguei tudo fora por momentos roubados com alguém que provavelmente nem lembra meu nome. A pior parte aconteceu há 1 hora. Meu pai finalmente ligou. Primeira vez desde que minha mãe contou tudo. Sua avó morreu, ele disse. Sem alô. Sem. Como você está? Apenas fatos. O funeral é quinta-feira. Você não é bem-vinda. Pai, por favor. Ela também é minha avó. Era sua avó. Ela te retirou do testamento na semana passada. Disse que não podia deixar nada para alguém que trai a família. Eu não traí a família. Traí meu marido. Ele era família. Por 8 anos, ele foi nosso filho. Me ajudou a construir a varanda. Ensinou seu sobrinho a jogar beisebol. Ficou com sua mãe durante a cirurgia quando você estava ocupada demais com o trabalho. Isso é família. E você o destruiu por quê? Por algum chefe sedutor que nem sequer retorna suas ligações? A ligação terminou. Não sei se ele desligou ou se meu celular rachado finalmente morreu. De qualquer forma, estou sozinha. Completamente sozinha. Sem marido, sem emprego, sem família, sem amigos, apenas eu em um quarto de motel, atualizando meu e-mail para ver se alguém me dará uma chance. Meu marido venceu. Não por vingança, mas pela verdade. Ele simplesmente mostrou a todos quem eu realmente era, do que eu era capaz, o que eu fiz. E todos escolheram ele. A instituição de caridade para a qual ele doou em meu nome me enviou um cartão de agradecimento hoje, escrito à mão, dizendo como minha generosa doação ajudará mulheres que fogem de relacionamentos abusivos. A ironia queima. Eu não estou fugindo de abuso. Estou fugindo de consequências, e a diferença entre essas duas coisas é tudo. Amanhã eu tenho que deixar este motel. O cartão de crédito está estourado. Ninguém vai me emprestar dinheiro. Tenho 3 sacos de lixo com meus pertences e um carro que precisa de gasolina que não posso pagar. Minha aliança de casamento, a última coisa de valor que eu tinha, foi penhorada por $200. O suficiente para um tanque de gasolina e um fast food. Fico repetindo na cabeça aquela noite na cabana. O vinho, as promessas, a mensagem que enviei achando que era tão esperta, tão empoderada, tão livre. Descobri que eu era só mais um clichê. Mais uma mulher que achou que a grama do vizinho era mais verde, apenas para descobrir que era grama sintética. Bonita à distância, mas plástica por baixo. Minha pergunta agora não é se eu mereço isso. Eu sei que mereço. Minha pergunta é, como alguém volta disso? Como você reconstrói a vida quando todos que poderiam te ajudar a se curar têm motivos justos para se afastar? Quando o espelho mostra alguém que você não reconhece? Quando percebe que o homem entediante que você deixou era a única coisa verdadeira na sua vida falsa? Porque eu perdi tudo. Mas pior que isso, estou começando a entender que nunca mereci nada disso em primeiro lugar. Morando no meu carro parada num posto de caminhoneiros quando a foto apareceu no Instagram. Meu vestido de noiva, no corpo da assistente de 23 anos do meu ex-chefe. A legenda dizia, disse sim ao vestido com um emoji de anel. O mesmo vestido que eu desenhei junto com minha avó, bordado à mão. Levou 6 meses para ficar pronto. Atualmente guardado num depósito, porque eu não tinha dinheiro para manter o aluguel do box. Liguei para a empresa de armazenagem com a última carga da bateria do celular. O box tinha sido leiloado na semana passada por falta de pagamento. Disseram que tudo foi vendido em poucas horas. A assistente, a mesma que levava café para a gente nas reuniões da tarde, que sorria e dizia como o vestido era lindo quando eu mostrava as fotos, foi quem comprou. Ela está noiva, vai se casar usando o vestido que eu usei para me casar com um homem por quem destruí tudo. Eu fiquei sentada naquele estacionamento, olhando famílias jantando pelas janelas, e alguma coisa em mim finalmente quebrou. Não broke. Quebrou como gelo que começa a rachar, mas ainda não cedeu. Então meu ex-colega me mandou uma mensagem. Não é a Sara espiã, é outra. Marcos, única pessoa do trabalho que ainda admite que eu existo. Você precisa ver algo. Ele escreveu, café amanhã. Aquele lugar na Quinta Avenida. Eu quis dizer que não podia pagar café, que estava vivendo de cachorros quentes de posto há 1 semana, mas eu precisava de contato humano. Precisava que alguém me olhasse sem me tratar como se eu fosse contaminada. Marcos parecia nervoso quando apareci. Ficava olhando em volta como se estivéssemos fazendo uma transação de drogas. Posso perder meu emprego por isso, disse, deslizando uma pasta pela mesa. Dentro havia e-mails, dezenas deles, entre meu ex-chefe e o RH, datados de 8 meses antes de eu imaginar que ele sequer tinha reparado em mim. Antes do primeiro elogio, antes de tudo. Um deles, com assunto avaliação anual de desempenho, detalhava meu trabalho, meus contratos, meu valor para a empresa. A última linha dizia, recomendar contra promoção. Muito valiosa na posição atual. Risco de saída caso avance. Sugerir aumento mínimo para manter satisfação sem estimular ambição. Continue lendo, disse Marcos. Mais e-mails. Meu ex-chefe comentando minha instabilidade emocional depois do susto com a saúde da minha avó. Como eu estaria distraída e vulnerável. Como seria um bom momento para fortalecer a relação de mentor. Você está vendo, né? Perguntou Marcos. Ele planejou isso. Observou você se desgastar, te manteve para baixo, esperou você estar fraca. Não foi isso. A gente se apaixonou. Marcos riu, amargo. Olha a última página. Uma planilha. 7 nomes. Todas mulheres. Todas ex-funcionárias. Todas tiveram casos com ele. Todas saíram da empresa em menos de 1 ano. Todas foram queimadas no mercado. O meu nome no final. Status, em andamento. A esposa dele sabe, continuou Marcos.
Sempre soube. Eles têm um acordo. Ela fica com a casa, o status, o dinheiro. Ele fica com as conquistas. E quando as mulheres viram problema, ela ajuda a destruí-las. É um sistema. Corri para o banheiro e vomitei. Não de forma dramática, apenas meu corpo rejeitando a verdade junto com o café barato. Quando voltei, Marcos já tinha ido embora. Deixou $20 sobre a mesa para o meu café da manhã e um bilhete. Vá embora da cidade. Recomece. É a única saída. Mas eu não podia sair. O divórcio sairia em 3 dias. Precisava assinar os papéis. Precisava encarar o que restava da minha vida. Naquela noite, dormindo no carro atrás de uma academia 24 horas, onde ninguém conferia o estacionamento, meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Queria não ter atendido. É você a mulher que dormiu com meu pai? A voz era jovem. Assustada. Quem está falando? Meu nome é Emma. Tenho 16 anos. O homem com quem você se envolveu é meu pai. Meu sangue gelou. Acho que não deveríamos estar conversando. Por favor, eu preciso saber. Ele contou sobre a gente? Sobre a família dele? Você sabia que eu existia? Eu menti. Não, eu não sabia. Ele me mostrou sua foto uma vez. Disse que você trabalhava para ele. Eu falei que você era bonita. Ele riu e disse, bonita demais para o próprio bem. Eu não entendi na época. Emma, onde está sua mãe? Em viagem de negócios. Ela sempre viaja quando meu pai traz alguém para casa. Eu não sou burra. Eu sei o que acontece. Mas você era diferente. Ele falava de você. Dizia que você era especial. Eu não era especial. Eu sei. Achei a planilha. Você é a número 7. Minha terapeuta era a número 3. Sua terapeuta? Mamãe me fez ir nela depois da primeira vez que peguei meu pai. Eu tinha 12 anos. Entrei no escritório dele e ele estava com outra mulher. Mamãe disse que eu precisava de ajuda para processar aquilo. A terapeuta ficou 6 meses antes de desistir. Agora eu sei por quê. Emma, eu sinto muito. Sente mesmo? Porque meu pai está em casa agora, provavelmente mandando mensagem para número 8. E minha mãe está em algum lugar fingindo que não sabe. E eu tenho 16 anos, ligando para estranhos porque ninguém na minha família tem coragem de dizer a verdade. Ela desligou. Eu fiquei sentada naquele estacionamento escuro, percebendo que não era apenas mais uma mulher que teve um caso. Eu era parte de uma máquina, de um sistema que destruía mulheres, feria crianças e continuava funcionando porque todos estavam com medo ou envolvidos demais para pará-lo. Na manhã seguinte, a irmã do meu marido postou no Facebook fotos da festa de noivado dela, aquela para a qual eu não fui convidada. Meu marido estava lá com a nova namorada. Eles pareciam felizes, normais. Os comentários me mataram. Que bom que você encontrou alguém que te valoriza. Ela é perfeita para você. Já estava na hora de ter uma parceira de verdade. Mas um comentário se destacou, o da mãe dele. A mulher que insistiu no acordo pré-nupcial, que nunca confiou em mim de verdade. Família reconhece família. Sempre soubemos que ela não era uma de nós. Ainda bem que você percebeu também. Eles sabiam. Talvez não do caso, mas sabiam que eu não me encaixava. Que eu queria mais do que aquela vida simples. Que eu desprezava suas tradições, seus valores, a forma como se contentavam com uma felicidade comum. Eles estavam só esperando eu mostrar minhas verdadeiras cores. Minha advogada ligou enquanto eu escovava os dentes no banheiro de um posto. Eles acrescentaram uma nova acusação, disse ela. Inflição intencional de sofrimento emocional por ter tido um caso. Pelas mensagens que você mandou para o seu chefe sobre o seu marido, chamando de patético e entediante, dizendo que ele te causava nojo. Eles alegam que isso demonstra a intenção maliciosa de causar dano psicológico. Era uma conversa privada que se tornou pública porque usei os computadores da empresa para enviá-la. As contas da terapia do meu marido estavam incluídas como indenização. Ele está em terapia. Começou no dia seguinte a minha mensagem pedindo divórcio. 3 sessões por semana. As anotações da terapeuta indicam depressão grave, ansiedade, problemas de confiança. O empregador precisou afastá-lo porque ele não conseguia se concentrar nos canteiros de obras. Quase se machucou porque estava distraído. O homem que eu chamei de entediante, simples demais, sem ambição, ficou tão despedaçado pela minha traição que não conseguia exercer com segurança o trabalho que amava. O trabalho que eu desprezei, mas que pagava por tudo enquanto eu brincava de executiva poderosa. Dirigi até o fórum para uma audiência preliminar, estacionei ao lado de uma Mercedes. Vi uma mulher sair, terno de grife, andar confiante, parecia quem eu costumava ser, quem eu achava que merecia ser. Ela olhou para o meu carro, para mim nas roupas de ontem. Seu rosto mudou. Piedade, desgosto, o reconhecimento do que acontece quando você aposta tudo em alguém que te vê como descartável. Dentro do tribunal, meu marido já estava lá. Primeira vez que o via desde aquela ligação sobre as câmeras de segurança. Ele parecia diferente. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Como se algo fundamental tivesse mudado. O advogado dele sussurrou alguma coisa. Ele assentiu sem olhar para mim. A nova namorada não estava lá. Claro que não. Ela não precisava ver aquela feiura. Ela ficou com a versão curada, o homem que aprendeu a confiar de novo com alguém que merecia. Pedido para a inclusão de danos adicionais, anunciou o advogado dele. Fotos apareceram na tela. Nosso quarto. Buracos nas paredes, espelho estilhaçado, móveis quebrados. Eu me levantei. Eu não fiz isso. Minha advogada me puxou de volta para a cadeira. O juiz olhou irritado. Senhora Davidson, por favor, controle-se. O advogado dele continuou. O dano ocorreu na noite em que o Sr. Davidson descobriu o caso. Em sua aflição emocional causada pela decepção da Sra. Davidson, ele causou aproximadamente $4.000 em danos à residência conjugal. Foi destruição direta resultante de suas ações.
Como o motorista bêbado que responde pelos danos do acidente que provoca. Olhei para o meu marido. De verdade, vi o cansaço. As contas da terapia faziam sentido agora. Ele não estava apenas com raiva. Estava quebrado. Precisou aprender a existir no mundo onde a pessoa que prometeu amá-lo era capaz de tanta crueldade. Depois da audiência, eu segui até o estacionamento. Estúpido. Desesperado. Mas eu precisava que ele me visse. O eu de verdade não há estranha que o traiu. Por favor, chamei. Só um minuto. Ele parou, virou-se. Você tem 30 segundos. Eu sei que destruí tudo. Eu sei que você me odeia. Eu sei que mereço isso, mas eu preciso que saiba que a pessoa que fez isso não era realmente eu. Eu me perdi. Fui egoísta. Fui. Chega. A voz dele era baixa, cansada. Você está fazendo de novo. Arrumando desculpas. Criando uma história em que, de alguma forma, você é vítima das próprias escolhas. Eu não estou me fazendo de vítima. Está assim. A verdadeira você. Foi exatamente essa pessoa que fez tudo isso. Aquela que abriu contas secretas, que mentiu todos os dias por meses, que escreveu aquelas mensagens sobre mim, que se sentava à minha frente no jantar enquanto planejava sua fuga e eu planejava nosso aniversário. Essa é a verdadeira você. Eu só me recusei a enxergar. Ele voltou a andar. Eu segurei seu braço. Ele se afastou como se eu fosse contagiosa. Quer saber qual é a pior parte? Disse ele. Eu ainda acordo procurando por você. 8 anos de hábito. Meu corpo ainda não se acostumou ao que minha mente já sabe. Foi isso que você tirou de mim. Não só confiança, dinheiro ou orgulho. Você tirou de mim a capacidade de me sentir seguro na minha própria cama, de acreditar em palavras quando alguém as dizia, de aceitar o amor sem esperar pela traição. Ele entrou na caminhonete. A mesma desde que nos conhecemos. Aquela que eu dizia que me envergonhava. A que carregou os móveis para o nosso primeiro apartamento, que nos levou para a lua de mel, que ajudou minha família a se mudar incontáveis vezes. O assistente do seu namorado comprou seu vestido de noiva, disse ele pela janela. Vi no Instagram. Vai se casar com um cara da área de tecnologia. Parece que acha romântico usar o vestido de outra mulher para casar com um homem com quem essa mulher teve um caso. Vocês dois se merecem. Ele foi embora. Eu fiquei parada naquele estacionamento até a segurança me mandar sair. Sentei no meu carro, encarei o nada. Finalmente entendi no que eu tinha me transformado. Não só uma traidora, não só uma mentirosa, mas um aviso, daqueles que os pais contam às filhas. Aquelas histórias que terminam com, não seja como ela. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Abri esperando spam. Era uma foto. Meu ex-chefe com outra mulher. Jovem, ansiosa, sentada no mesmo restaurante onde costumávamos nos encontrar. Mesma mesa, mesmo vinho, o mesmo sorriso predador. A mensagem abaixo era da filha dele. Emma, número 8. Acabou de começar. O nome dela é Jennifer. Tem 24 anos. Acabou de se formar. Também acha que é especial. Mamãe está voltando mais cedo. Diz que essa não dura 3 meses. Só queria que você soubesse que já foi substituída. Ele provavelmente nem lembra mais do seu nome. Desliguei o celular, fiquei em silêncio. Amanhã seria a audiência final do divórcio. Depois disso, nada. Nenhum laço, nenhuma reivindicação, nenhuma conexão com a vida que eu queimei por um homem que mantinha uma planilha das mulheres que destruiu. O restaurante do posto estava fechando. Famílias terminando refeições, casais dividindo sobremesas. Pessoas normais vivendo vidas normais. O tipo de vida que eu tinha. O tipo que joguei fora. O tipo que parece entediante até você estar dormindo em um estacionamento. Percebendo que entediante significava seguro. Significava amado. Significava lar. Eu tinha 3 dias para descobrir para onde ir. Como recomeçar. Como viver sendo a vilã da minha própria história. 3 dias antes do homem que destruí poder finalmente esquecer legalmente que eu existi. O gelo estava rachando. A queda estava chegando. E não havia mais ninguém para me segurar. O divórcio foi finalizado numa terça-feira. Assinei os papéis numa sala de conferência que cheirava a café velho e promessas quebradas. Meu marido não me olhou uma vez sequer. Apenas assinou o nome dele e saiu. O advogado dele me entregou um envelope. O que é isso? Perguntei. Leia quando estiver pronta. Abri no carro. Um cheque. $5.000. Na linha de memorando estava escrito, fundo para recomeço. Fiquei olhando para aquilo até meus olhos queimarem. O homem que eu destruí, que tinha todo o direito de me deixar sem nada, me deu dinheiro para reconstruir. Não porque me perdoou. O bilhete anexo deixava isso claro. Isso não é perdão. É liberdade. A minha é da culpa. A sua, do desespero. Não me procure. Não me agradeça. Apenas vá. Troquei o cheque e dirigi rumo ao oeste. Sem plano. Só distância entre mim e os destroços que criei. Acabei numa cidade pequena e nevada. Daquelas em que ninguém faz perguntas se você paga em dinheiro e fica quieta. Consegui um emprego num restaurante de posto. Salário mínimo mais gorjetas. A gerente Carol me olhou e disse, fugindo de algo ou de alguém. De mim mesma respondi. Ela me contratou mesmo assim. Já faz 6 meses. Moro num estúdio acima de um brechó. Um cômodo, uma janela. Tudo que tenho cabe no armário. Às vezes ainda me pego tentando alcançar coisas que não estão mais lá. O anel da minha avó. A cafeteira que meu marido comprou porque eu reclamava que a antiga era lenta. Hábitos morrem mais difícil que casamentos. Minha colega Maria perguntou sobre meu passado uma vez. Você fala como alguém que estudou. Qual é a sua história?
Eu costumava achar que era melhor que todo mundo, respondi. Descobri que era pior. Ela nunca mais perguntou. Descobri pelo Facebook que meu ex-chefe foi demitido mês passado. Não pelos casos, mas por desvio de dinheiro. Aparentemente, manter planilhas de mulheres que você destrói não pesa tanto quanto roubar fundos da empresa. Sua esposa pediu o divórcio no dia seguinte. Levou tudo. A casa, os carros, a reputação que ele levou décadas construindo. A filha dele, Emma, me mandou mensagem quando aconteceu. Mamãe descobriu sobre o dinheiro. Ela podia ignorar as mulheres, mas não o roubo. Engraçado como os limites das pessoas funcionam. Perguntei se ela estava bem. Faço terapia 2 vezes por semana agora. Terapia de verdade desta vez. Mamãe escolheu a terapeuta. Uma mulher de 60 anos casada há 40. Zero chance de papai colocá-la na planilha. Não falamos sempre, mas ela me manda atualizações às vezes. O pai dela se mudou para a Flórida. Recomeçou. Provavelmente já tem outra planilha. Algumas pessoas não aprendem. Só mudam de endereço. Minha família fez o funeral da minha avó sem mim. Minha prima postou fotos. Meus pais pareciam mais velhos. Minha irmã, grávida do 2º filho. Vidas continuando, crescendo, avançando. Enquanto eu sirvo café para caminhoneiros e me pergunto quais foram as últimas palavras da minha avó, meu pai me mandou uma mensagem há 3 meses. A casa foi vendida. Sua mãe chora às vezes. Não por ter perdido você, mas por nunca ter realmente conhecido quem você era. Espero que onde quer que esteja descobrindo quem é essa pessoa. Nunca respondi. O que eu diria? Que não sou ninguém especial. Que a pessoa que eu achei que merecia mais era apenas alguém incapaz de valorizar o que tinha. Meu ex-marido se casou com a namorada na semana passada. Uma cerimônia pequena. Só a família. A foto apareceu no meu feed porque ainda temos amigos em comum que não tive coragem de remover. Ele parecia feliz. De verdade. Não daquele jeito ensaiado. Ela usava um vestido simples. Nem sob medida, nem bordado pela avó que teria vergonha de saber como o primeiro casamento terminou. A irmã dele postou uma foto dos dois dançando. A legenda dizia, tão feliz que você encontrou alguém que enxerga o seu valor. Eles passaram a lua de mel na cabana que costumávamos alugar em todos os nossos aniversários. Aquela com lareira, onde planejávamos nosso futuro. Onde eu disse que queria ter filhos um dia. Onde ele disse que me amaria para sempre. Onde eu acreditei nos dois. A dona do restaurante sabe da minha história agora. Não porque eu contei, mas porque é o tipo de mulher que reconhece a sua própria. Descobri que ela deixou o marido há 20 anos pelo irmão dele. Também perdeu tudo. Também recomeçou aqui. Fica mais fácil? Perguntei num turno lento. Não, você só se acostuma a viver com o que fez. Respondeu. Alguns chamam isso de cura. Eu chamo de aceitar que você é a vilã na história de outra pessoa. E ela estava certa. Sou o conto de advertência que os amigos do meu marido contam. A ex com quem as esposas se comparam. A razão pela qual a mãe dele se sente justificada em nunca confiar em mim. A prova de que às vezes os instintos estão certos. Mas agora também sou só mais uma garçonete. Sirvo café ruim. Anoto pedidos. Limpo mesas. Volto para casa no silêncio. Sem planilhas. Sem casos. Sem mentiras, exceto aquelas que conto a mim mesma sobre talvez merecer paz um dia. Um caminhoneiro apareceu semana passada. Cliente frequente. Flertes inofensivos. Perguntou se eu queria jantar com ele algum dia. Eu não namoro, disse. Término ruim, pessoa ruim. Ainda estou tentando melhorar. Ele ainda deixa boas gorjetas. Ainda sorri, mas parou de perguntar. Notícias correm rápido em cidades pequenas. Todos sabem que estou fugindo de algo. Só não sabem do quê. Às vezes eu sonho com aquela noite na cabana do meu chefe. Acordo e pego o celular, pronta para mandar aquela mensagem. Para me impedir, para escolher diferente. Mas não dá para editar mensagens já enviadas. Não dá para desdizer palavras que revelaram quem você sempre foi. Meu advogado enviou os documentos finais no mês passado. Tudo resolvido. Sem obrigações em aberto, sem conexões. Estranhos legais. A última linha da carta de encerramento dizia: com isso encerramos nossa representação. Desejamos sucesso em seus futuros empreendimentos. Futuros empreendimentos, como se eu estivesse abrindo uma empresa e não começando do zero absoluto. Guardei uma única foto. Estúpida, provavelmente. Do nosso casamento. Não as posadas, mas uma espontânea que minha prima tirou. Estamos rindo de alguma coisa. Ambos olhando para longe da câmera, olhando um para o outro como se o resto do mundo não existisse. Às vezes eu estudo essa foto. Tento encontrar a traição nos meus olhos. O tédio, a crueldade. Mas só vejo uma mulher que não sabia o que tinha. Que achava que amor tinha que parecer fogos de artifício todos os dias. Que confundiu estabilidade com conformismo. A nova esposa do meu ex provavelmente tem fotos assim agora. Fotos em que ele olha para ela do jeito que olhava para mim. Antes de eu ensinar a ele que amor não é seguro. Que promessas são apenas palavras. Que a pessoa ao seu lado pode estar planejando a fuga. Espero que ele nunca olhe para ela e desconfie. Que nunca cheque o celular dela. Que nunca questione reuniões tarde da noite. Que nunca sinta aquele frio no estômago quando ela disser o nome de alguém com cuidado demais. Espero não ter destruído completamente a capacidade dele de confiar. Mas provavelmente destruí. É isso que a traição faz. Muda tanto a vítima quanto o vilão. Talvez até mais. O restaurante começa a encher por volta das 5 horas. Caminhoneiros indo embora. Moradores pegando café antes do trabalho. Já sei os pedidos deles de cor. Cal toma café puro. Susan quer creme extra. Bob precisa de descafeinado, mas não admite. Eles não sabem que eu já ganhei 6 dígitos por ano. Que já tive um escritório com vista. Que já acreditei que era destinada a algo maior que uma vida comum. Eles só sabem que lembro os nomes deles e não julgo suas histórias, porque todos aqui têm histórias.
Casamentos fracassados, empregos perdidos, filhos que não ligam, sonhos que viraram arrependimentos. Todos nós estamos fugindo de ou correndo para alguma coisa. A única diferença é que alguns de nós merecemos o que estamos fugindo. Ontem uma mulher entrou. Roupas de grife e carro caro, olhar perdido. Pediu café, mas não bebeu. Finalmente perguntou: esse é o tipo de lugar para onde as pessoas desaparecem? Depende do que você está tentando desaparecer, respondi. Ela olhou para a aliança e girou no dedo. Acho que estou apaixonada por outra pessoa. Eu poderia ter contado a minha história. Poderia ter avisado sobre o preço. Sobre perder tudo. Sobre virar nada. Sobre ter que conviver consigo mesma depois. Mas em vez disso, só servi mais café. O problema nunca foi o amor. Eu disse que as escolhas que você faz por causa disso é que importam. Ela deixou $20 para um café de 3. Pegou o carro caro e foi embora, voltando para sabe-se lá onde para fazer qualquer escolha que fosse fazer para se tornar quem quer que fosse se tornar. Eu limpei a mesa dela, passei um pano, preparei tudo para o próximo cliente. A próxima história, a próxima pessoa tentando descobrir se o que tem é suficiente. Meu turno acaba às 2 horas. Caminho para casa passando pela loja de segunda mão, pela igreja, pelo bar onde os locais afogam suas próprias mágoas. Meu apartamento me espera, silencioso, simples, honesto na sua solidão. Às vezes eu imagino encontrar meu ex-marido, o que eu diria como agiria. Se ele reconheceria a pessoa em que me tornei. Mas isso é fantasia. Ele seguiu em frente, construiu algo melhor, amou mais sabiamente, escolheu alguém que o escolheu de volta. Eu estou exatamente onde mereço estar. Servindo café para estranhos, morando acima de uma loja de segunda mão, aprendendo que o oposto de especial não é comum, é gratidão. E eu trabalho nisso todos os dias. Uma xícara de café por vez. A mulher que eu fui odiaria essa vida, se sentiria presa, começaria a procurar saídas, emoção mais. Mas aquela mulher destruía tudo que tocava. Talvez esta mulher, a que sabe que não é ninguém especial, possa finalmente parar de destruir coisas. Minha avó costumava dizer: você faz sua cama, você deita nela. Eu fiz a minha com mentiras e traição. Agora durmo nela sozinha. E isso não é tragédia. Isso é justiça. O sol se põe cedo aqui. Luz do deserto que torna tudo dourado. Lindo, pacífico. Nada como a cidade onde achei que pertencia. Onde achei que era destinada a algo mais. Acontece que eu era destinada exatamente a isto. Uma vida pequena, uma existência silenciosa, um lembrete diário de que alguns erros você não recupera. Você apenas vive com eles, carrega-os, deixa que eles te ensinem o que não ser. Meu crachá diz Jane. Agora simples e esquecível. Ninguém pergunta se é real. Ninguém se importa com a mulher que serve seus ovos e lembra o pedido do seu café. E isso é perfeito, porque a mulher que eu fui, a que tinha um emprego importante, o marido perfeito e acreditava que merecia mais, ela se foi, e ninguém sente falta dela. Especialmente eu.